O Salvador. Estou tão feliz! Eu não vejo a hora que os meus netinhos cheguem! As férias estão apenas começando! Será que a vovó já acertou tudo aqui? Eu preciso deixar... Eu sei que o café ela já fez pra eles. Eu sei. Deixa eu ver aqui. Certo. Eles chegaram, meus netinhos! Ah, que lindos que vocês estão! Que saudade! Nossa, como vocês cresceram! Podem sentar! Fique à vontade! Nossa, como vocês estão lindos! Ai, que alegria! Vovô, que saudade! O senhor está bem? Sim! Meu povo é lindinho! Mas que bom que o Natal chegou, pois durante os ensaios parecia que não ia chegar. Gostaria que você contasse uma daquelas histórias super legais que sempre conta. Viemos lembrar na viagem aquela última história que você contou. Vovô, dessa vez você pode contar uma história sobre o Natal? Ah, mas é claro! Essa é a minha preferida! Eba, vou saber tudo sobre o Natal. Mas olha, vamos combinar o seguinte. Vocês prometem pro vovô que vocês vão ficar sentadinhos, quietinhos, porque essa história... Ela começa lá no início, lá na criação. Na criação? Isso mesmo, meu netinho. Porque lá na criação, Deus já sabia que teria que enviar o Salvador para reconciliar o homem com o seu amor. É isso mesmo. Vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música. Se puder responder, será um prazer! Já ouviram falar de Deus Criador?
sacrificado, o cordeiro perfeito. Vovô, e o que isso tem a ver com o Natal? Absolutamente tudo, minha netinha, absolutamente tudo. Quando o homem lá no início pecou, ele passou a conhecer o bem e o mal. Ele não era capaz de fazer o bem e também não tinha poder para evitar o mal. Com isso, passou a viver em densas trevas, mergulhado no seu orgulho, na sua mentira e na sua maldade. E quem poderia tirar o homem dessa situação, vovô? Pois é aí, minha netinha, que entra o propósito eterno do Criador. Isso mesmo. Uau! Deus, ele enviaria o Salvador para resgatar toda a humanidade das densas trevas e transportá-los para um reino de paz e esperança. Então o Senhor Deus prometeu um Salvador para o homem, vovô? Isso mesmo, meu netinho, isso mesmo. Lá no Jardim do Éden, Deus já tinha prometido o Salvador para a humanidade. Vocês se lembram daquela história que eu contei para vocês? Da maldição lá que foi imposta lá na serpente, que foi colocada sobre ela? Sim! Você será maldita entre todos os animais, se rastejará e comerá do pó da terra todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, pois dela nascerá aquele que esmagará sua cabeça. Isso mesmo, olha, anos e anos se passaram, e mesmo Deus, por incontáveis vezes, tendo cumprido a sua promessa, muitas pessoas desanimaram. Mas também nós podemos lembrar, é importante falar que aquelas pessoas que adoravam a Deus naquele momento sofriam uma perseguição imensa do Império Romano. O Império Romano... Puxa, vovô, que triste. E mesmo assim eles continuavam adorando o Senhor? Então, minha tia, nem todos. Porém, Simeão, é um homem lá de Jerusalém, um homem temente a Deus, justo e piedoso. Simeão, ele ansiava o cumprimento da palavra de Deus, e movido por um sentimento de amor, ele orou bastante. E Deus se revelou a ele e disse que ele não passaria para a morte antes de ver com seus próprios olhos o Salvador. Eu lembrei de uma canção. Vamos cantar? Vocês me ajudam? Vamos cantar? Não
Não permita que eu venha morrer sem que os meus olhos vejam o rei. Que os meus olhos vejam o Viu, vovô? Mas é claro que viu, Melete, é claro que viu. Todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Ainda, Simeão viu o Salvador ainda bebezinho, quando os seus pais o levaram ao templo para apresentar. Vovô, mas calma aí. Quem eram os pais dele? Onde ele nasceu? Quem foi ele, vovô? Ah, são tantas perguntas. Calma, meus filhos. Eu vou explicar tudinho. Naquele tempo, o rei era Herodes, e ele governava todas as terras de Israel. E havia uma moça que chamava Maria, e ela estava noiva de José o carpinteiro. Tudo ia muito bem, até que um dia, um anjo apareceu a Maria. Alegra-se, favorecida! Deus é contigo? Ela não entendeu nada, na verdade, que ele estava falando, mas o anjo lhe disse: Tá sossegadinha bem. Calma, não temas! É assim, você achou graça diante dos olhos de Deus. Você vai engravidar e vai ter um filho, e o nome dele vai ser Jesus. Você vai adorar ele. Deus vai dar a ele o trono de Davi, e ele vai reinar para todo sempre. Filho? Mas isso não é possível. Eu não sou casada para que eu tenha filhos. Ah, tá. Eu sei, essa parte é o quê? Mas calma, deixa que eu te explico. O Espírito Santo vai descer sobre você e o poder de Deus vai te envolver como sombra. Daí você vai ficar grávida. É por isso que vou chamá-lo de Filho de Deus. Ah, Jesus, o Salvador que Deus prometeu. muito bem, isso mesmo. E depois que ele falou com Maria, ele também falou com José. José, eu sei que você está dormindo, mas presta atenção que isso é importante, tá? É assim, não fica com medo de tomar a Maria como sua esposa. Ela não foi infiel, sabe? O filho dela é do Espírito Santo. Daí, tipo, o nome dele vai ser, ó, presta atenção, Jesus. E ele vai ser, tipo, o salvador de todo mundo. Eu sei que você não está empolgado agora que você está dormindo, mas quando acordar você vai amar essa notícia, pode ter certeza. Falou, ó, sonho com os anjos. Quando José acordou, ele ficou ao lado de Maria e aceitou-a. Que bom, né? Pensa comigo, gente, meus amiguinhos, se não fosse desse jeito, certamente José teria abandonado Maria, porque ela estava grávida, né? Que bom que o anjo apareceu e tudo se resolveu. Deus, ele tem um jeitinho, ele abençoa mesmo. Mas olha, naquela época houve um decreto. Houve um decreto da parte de César Augusto para que todos os habitantes de Nazaré fossem até a Judeia. A grande cidade, era uma pequena cidade na verdade, né? Era uma cidade do grande rei Davi, Belém. E naqueles dias completaram os dias de Maria. E ela deu a luz ao Salvador.
maravilhosa, assim como predisse o profeta Miqueias. Tem uma música, vamos cantar? Vamos. Salvador nasceu em Belém, filho de Maria e José, e o seu nome é Jesus. Ah, isso mesmo, Jesus! Mas vamos ver o que o profeta Isaías também disse a respeito dos nomes do Salvador? Eu vou pegar minha Bíblia, espera só um minutinho. A vovó colocou aqui na estante. Vejam, ouçam o que diz Isaías 9, verso 6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei.
ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A palavra que o profeta anunciou hoje lá em Belém aconteceu. Numa manjedoura nasceu o Salvador, e será chamado Deus Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, forte conselheiro, soberano Deus. Aleluia, aleluia, o seu Salvador da terra, ele veio trazer a sua luz. Aleluia, aleluia, o fim da nossa espera, hoje em Belém nasceu o nosso Rei. O Rei Jesus. E falou que ele só não existe uma coisa. Jesus é o Salvador do homem. Ele veio ao mundo para que santificar o pecado de nós. Aí como que pode também? Que boa pergunta, Menetinho, que boa pergunta. Deus, ele enviou o Salvador. Só que algumas pessoas apenas creram, confiaram nele, acreditaram que ele poderia modificar as suas vidas através do seu sacrifício na cruz. Só que, confessando seus pecados e convidando o Senhor para ser rei de suas vidas, o único rei. Ah, então a promessa vale para toda a humanidade, vovô? Sim, crianças, sim! Vocês creem nisso? Eu também. Vovô, hoje eu quero pegar meu coração para Jesus.
Boa noite a todos. O Natal é uma época de muita alegria, é uma época de festa, de celebração, de gratidão. E não por causa dos presentes que a gente dá e recebe, não por causa da mesa sempre farta, das reuniões de amigos e reuniões familiares, tudo isso é muito bom. Mas o motivo de por que a gente celebra o Natal, de por que a gente se alegra nesse dia, é porque nós recebemos o maior e mais especial e mais perfeito presente de todos. O Deus Criador veio até nós. E por isso nós temos toda a razão, todo motivo para cantar, para se alegrar, por causa do grande presente que nós recebemos. Não há nenhum presente mais especial do que esse. Todo esse musical aqui foi preparado, foi feito, não somente para comunicar uma mensagem, isso também, esse foi um motivo importante, mas também como um motivo de gratidão ao nosso Deus, por ter vindo e morado conosco. As pessoas trabalharam duro aqui, bastante na preparação, todo mundo fez isso de graça. São pessoas que receberam esse presente e que por causa disso quiseram dedicar suas vidas a servir a Jesus, a servir ao nosso Deus. Nós temos motivo para nos alegrarmos no Natal. Mas nem todas as pessoas estão em condições de se alegrar no verdadeiro Natal. Nem todas as pessoas estão em condições de se alegrar no verdadeiro Natal. Por quê? Porque elas rejeitaram o presente. Porque elas rejeitaram o próprio Deus. Elas rejeitaram o Natal. Por isso não há motivo para se alegrar nele, para ter alguma esperança ou para ser grato por ele. Mas então alguém poderia perguntar o seguinte: por que eu deveria receber esse presente? E é possível que aqui existam dois tipos de pessoa: aqueles que receberam esse presente com alegria e têm todo motivo e razão para se alegrar no verdadeiro Natal, e é possível que tenha aqueles que ainda não aceitaram esse presente. Por que eu deveria receber esse presente? Eu gostaria de responder essa pergunta resumindo um pouco do que foi falado aqui, do que foi cantado e encenado, usando 4 palavras para isso. A primeira palavra é a palavra pecado. A Bíblia diz o seguinte: todos pecaram e por isso estão separados de Deus. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer que não combina com a pessoa de Deus, com a sua perfeição, com o seu caráter, com a sua vontade. Pode ser um pensamento, uma ação ou uma omissão. Você pode pensar aí de repente na sua vida: existe alguma coisa que você se vergonha de ter feito? Existe alguma coisa que, se as pessoas soubessem, que talvez ninguém saiba até hoje, você sabe, que se alguém descobrisse, você ia ficar extremamente envergonhado, você jamais iria querer que alguém descobrisse que você teve aquele pensamento, que você tem determinado pensamento, que você teve alguma atitude ou deixou de ter uma atitude que deveria ter, e você sente vergonha por isso. Então você sabe o que é pecado. E a Bíblia diz que todos temos pecado. Não há nenhum homem que não tenha pecado, e por causa disso estão separados de Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro, Ele não pode conviver com a nossa sujeira. Nós somos separados. Deus nos criou. Existe algo em comum que todos nós temos aqui. Todos nós somos criados pelo mesmo Deus. Mas o nosso pecado nos afastou dele. Uma segunda palavra: punição. A Bíblia diz o seguinte: os homens morrerão apenas uma vez. Depois disso, vem o julgamento. Haverá um momento em que todos os homens se encontrarão diante de Deus. E aí eu pergunto a você: se esse dia fosse hoje, qual seria o veredito do julgamento? A gente sabe que no julgamento existem pessoas consideradas inocentes e pessoas consideradas culpadas. Qual seria o veredito aí, no seu caso? Inocente ou culpado? A maioria das pessoas que eu tem a oportunidade de fazer essa pergunta dizem assim: ah, Yuri, aí a gente não tem como saber, isso aí só Deus sabe. Mas olha o que diz o versículo de baixo: a retribuição pelo pecado é a morte, a separação eterna de Deus.
Todos aqueles que pecaram merecem uma sentença: separação eterna de Deus, condenação eterna. Não podem estar na presença de Deus. Esse é o veredito. Esse é o veredito para toda a humanidade. E se Deus quisesse condenar toda a humanidade, Ele seria justo. Mas aí alguém pode perguntar de novo: mas Deus não é bom? Deus não é amor? Pode um Deus que é bom, um Deus que é amoroso, condenar alguém? Faz sentido isso? Gostaria que você pensasse no seguinte exemplo. Vamos pensar aqui no nosso país. A gente liga a TV o tempo todo e vê casos acontecendo de corrupção, principalmente na política, e os casos sendo levados para julgamento, e aí depois, o que acaba? Tudo em pizza. Ou se ninguém é preso, ou se é preso só um pouquinho e depois é libertado. E como a gente reage a essas notícias? A gente olha para isso e fala: como a justiça do nosso país é boa e amorosa, como ela tem misericórdia e deixa que os criminosos que mereciam ser punidos sejam libertos e não paguem por aquilo que fizeram. É essa a nossa reação? A gente não fala isso. A gente fala: como a nossa justiça é ruim, como a nossa justiça é má, como o nosso país é corrupto. Eles não punem os criminosos, não punem aqueles que fizeram mal. Amigos, irmãos, o nosso Deus não é um Deus mau, corrupto, injusto. Porque o nosso Deus é bom e justo e amoroso, Ele vai punir o mal. Isso é uma necessidade. Deus precisa punir o mal. Se você estiver acompanhando meu raciocínio, você vai ver que a gente está em maus lençóis. Porque todos nós temos pecado, e Deus é bom e justo. Ele conhece todos os nossos pecados. E se Ele aplicar a justiça dEle em nossa vida, nós vamos morrer para sempre. Sermos condenados ao inferno sem volta. Porque ofendemos o Criador da vida. Ofendemos o próprio Deus. Mas é aí que vem as boas notícias. Que vem a próxima palavra. A provisão. A Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O próprio Deus se fez homem e veio a nós, e é o que nós estamos comemorando aqui hoje. E por que Ele fez isso? Com um motivo: nos substituir. Substituir homens e mulheres pecadores. Pagar o preço no lugar deles. Pagar a sentença no lugar deles. A morte que estava destinada a mim, Cristo morreu. Então eu não preciso mais morrer. A pena foi cumprida, o preço foi pago. O mal foi justamente punido. E agora o que sobra para mim é a graça de Deus. A Bíblia também diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo já estava escrito. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo já estava escrito. Como foi dito aqui no começo do nosso culto, nosso musical, Jesus veio, nasceu naquela manjedoura, viveu uma vida sem pecado. Ele foi um substituto perfeito. A única pessoa que pode perdoar pecados é o próprio Deus. Por isso o próprio Deus se fez homem e veio para nos substituir. Nenhum outro homem poderia ser um substituto, porque todos os homens são pecadores. Cristo veio, o próprio Deus, se encarnou, viveu uma vida sem pecado, morreu. 3 dias depois Ele ressuscitou, provando que aquilo que Ele estava falando era verdade, que Ele tinha poder sobre a morte, que Ele pode dar vida, que Ele venceu a morte. A pena que estava apontada para nós era a morte, e Ele venceu. E por causa disso nós podemos ter uma esperança hoje. A Bíblia ainda diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Só existe então 2 caminhos: crer nesse Jesus, crer que Jesus é o próprio Deus e que Ele veio para ser um substituto nosso e sofrer a pena no nosso lugar. E aqueles que creem têm a salvação, têm a vida eterna, é o que a palavra de Deus diz. Ou rejeitá-lo e continuar debaixo da condenação, precisando pagar pelos seus pecados, e o preço do pecado é a morte eterna, a separação de Deus. Diante disso, temos a última palavra, a promessa. A palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares que Jesus é Deus, e em teu coração creres que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma decisão que cada um precisa tomar. Se crê no Filho de Deus e se clama a Ele por perdão, se confessa os seus pecados arrependido e o busca, ou se o rejeita. Existe uma promessa para aqueles que se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus: salvação, graça de Deus, desfrutar de novo da presença dEle. Fomos separados por causa do nosso pecado. Aquele que crê em Jesus teve o seu pecado pago e agora pode ser reconciliado com Deus. A Bíblia ainda diz: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas tentam chegar até Deus por meio da religiosidade, por meio de fazer boas ações, fazer promessas e coisas do tipo. Essas coisas podem ser boas, mas nenhuma delas é capaz de apagar o pecado. Nenhuma delas é capaz de apagar os nossos crimes contra Deus. O único que pode perdoar pecados é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele é o único caminho ao Pai, não existe nenhum outro caminho. Não existe salvação fora de Jesus. Jesus disse também: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não é condenado, mas passou da morte para a vida. Muitos que estão aqui hoje têm essa certeza. Muitos que estão aqui hoje creem que se chegarem hoje diante de Deus, serão inocentados. Não porque são boas pessoas, não porque somos boas pessoas, porque não somos. Somos pecadores. Não merecemos nada de Deus, só a condenação. Mas Ele nos amou apesar disso e quis nos substituir. Esse é o grande amor do nosso Deus. Foi isso que foi cantado aqui. E hoje você, se você não tem essa certeza, você pode ter também. Se você se arrepender dos seus pecados e correr para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e busque a Jesus, busque o Salvador. Por que eu deveria receber esse presente? Foi a pergunta que a gente fez no início. Porque Jesus é o único meio de nos reconciliar com Deus. Não existe outro. É o único meio de conseguirmos perdão completo dos nossos pecados. Não importa o que você tenha feito, como você acha que determinada atitude é grave, existe perdão para isso. Porque o amor do nosso Deus é infinito. Cabe então uma decisão que você precisa tomar. Uma seria: arrependa-me de viver longe da vontade de Deus e creio em Jesus. Outra seria: prefiro continuar distante de Jesus, vivendo a vida do meu jeito. A decisão é sua. Talvez até hoje você estava entre aquelas pessoas que não tinham razão para comemorar o verdadeiro Natal, porque até hoje estava rejeitando o presente. Não tinha a alegria que foi cantada aqui, não tinha a gratidão que foi demonstrada aqui e nem tinha a esperança demonstrada aqui também. Mas hoje você pode ter um Natal diferente. Você pode ter um Natal onde você vai se alegrar porque Jesus é o seu Salvador, porque Jesus é o seu Deus, porque Jesus perdoou os seus pecados. Você crê nisso? Eu gostaria de fazer uma oração agora. Gostaria que todos abaixassem a cabeça, pensassem na sua vida com Deus. Você tem pecados? Você precisa confessar isso a Deus? Você tem vivido longe de Deus? Talvez existam muitas pessoas que já conheciam tudo que foi dito aqui, mas ainda assim estão rejeitando o presente. Será que não está na hora de você tomar uma decisão diferente? Eu quero fazer uma oração, e se hoje você quer entregar sua vida para Jesus, eu gostaria que você aí no seu lugar mesmo, falando com Deus do seu jeito, você tentar se repetir isso no seu coração, na sua mente, com sinceridade. Senhor meu Deus, eu estou arrependido pelos meus pecados. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho vivido longe de Ti. Às vezes eu até digo que eu creio em Ti, mas a grande verdade é que o Senhor fica sempre distante. Eu deixo o Senhor sempre em último plano. Eu não tenho vivido para o Senhor. Eu tenho vivido para as minhas próprias vontades. Mas hoje eu peço perdão. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu creio que Jesus é o próprio Deus.
fez homem. E eu creio que Ele morreu no meu lugar. Eu creio que Ele ressuscitou para me salvar. Eu aceito o perdão. Eu preciso desse perdão. E hoje, eu me coloco aos pés de Jesus e peço, me salva, me salva, me salva, Senhor Jesus. Eu preciso do Teu amor. Eu não quero mais viver longe. Eu quero viver perto de Ti. Eu creio em Ti. Eu não tenho nada para Te oferecer. Eu tenho muitos pecados. E eu coloco todos eles agora diante do Senhor, confiando no Teu perdão e crendo na Tua promessa. Me salva. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje, essa oração não é uma oração mágica. Se você pode até ter repetido, mas se não foi com sinceridade, se não foi com arrependimento verdadeiro, ela não valeu de nada. Mas se você está realmente arrependido de viver longe do Senhor e entregou sua vida para Ele hoje, eu gostaria que você procurasse a pessoa que te convidou aqui e dissesse para ela o seguinte: hoje eu vou comemorar esse ano, eu vou comemorar um Natal diferente. Esse ano eu tenho uma razão diferente para me alegrar no Natal. Eu fui reconciliado com Deus. Amém? Gostaria de convidar toda a igreja a cantar mais uma música junto com as crianças. Elas vão apresentar aqui. Preste bastante atenção na letra. E é uma música fácil de aprender. Fala: eu sei em quem tenho crido. Deus abençoe. Deus abençoe. Foi uma bênção, né, pessoal? Amém?
Quero avisar você não saia daqui correndo, vá para a cantina missionária mais uma vez. Queremos ter um tempo com você, esse tempo de comunhão. Pessoal da equipe, todos que trabalharam, por favor, depois da oração silenciosa, você vem aqui à frente para a gente tirar uma foto oficial, tá bom? Vou orar encerrando esse tempo de culto ao Senhor, louvor ao Senhor. Grato a Ele por Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso favor, ali em nosso lugar, assumindo as consequências do nosso pecado. Abaixe essa cabeça nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por esse tempo tão especial, em que as nossas crianças aqui declararam a obra maravilhosa que o Senhor realizou, Deus, no seu nascimento, na sua vida perfeita aqui na terra, na morte de cruz, e na sua ressurreição, Pai, validando tudo o que o Senhor disse, cumprindo tudo, ó Pai, que foi falado a respeito do Senhor. E obrigado, Deus, por esse amor imenso, esse amor, ó Deus, que sempre busca, em primeiro lugar, o relacionamento com o homem, Pai. É sempre da parte do Senhor, ó Deus. Obrigado por isso, Senhor. Fica conosco essa noite, ó Deus. Obrigado, Deus, por esse presente maravilhoso, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Com uma oração silenciosa, nós estaremos encerrados.